Olá, segundo ano. Espero que todos estejam bem, estejam aí dispostos aí a essa nova ferramenta, fazer encontros pelo Meet e estudar em casa. É muito importante a participação de vocês, se aprofundando, estudando em casa, tá? Para que quando nós regressarmos aí a gente tenha a menor perda possível, ok? Vamos falar agora sobre diagramas de fase, né? Cada suas características, o que é isso, né? E as suas implicações aí para efeito aí de estudo. Muito bem, nós já falamos aí sobre os três estados físicos da matéria, que é sólido, líquido e gasoso, tá? E as suas transformações. Vamos lá mais uma vez, para sempre ficar muito bem guardado na sua mente. A mudança do estado sólido para o estado líquido, qual é o nome? Fusão. Do estado líquido para o estado de gasoso, é a vaporização, ok? Do gasoso para o líquido, qual é essa mudança de estado? É a condensação ou liquefação, tá? Cuidado que tem dois nomes. Do estado líquido para o estado sólido é o quê? É a solidificação ou a cristalização. E muito bem, existe a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, né? Ou do estado gasoso para o estado sólido, é a sublimação, tá? Essas duas transformações aí, essas mudanças, elas podem acontecer de forma endotérmica, que são as transformações em que a substância recebe calor, ou ela pode acontecer de forma exotérmica, quando a substância libera, ela perde calor. Mas o que seria, tá, o diagrama de fases? É um diagrama que estuda as fases que uma substância pura pode se apresentar, de acordo com as condições de pressão e de temperatura em que a substância é submetida, ok? Nós temos aí uma foto aí de uma neblina, que é uma transformação de vapor em água líquida, tá? Gotículas de água. Então, o diagrama de fases, ele representa as fases que uma matéria pode ter, que a matéria pode ter, termodinamicamente em função da pressão e da temperatura. Temos aí um gráfico onde você vai ter três regiões distintas. Do lado esquerdo, você tem a região sólido, tá? São pontos de pressão e temperatura em que você vai ter estado sólido estável, ok? Na região central, ok, mais acima, nós temos o que? O estado líquido. São condições de pressão e de temperatura em que a substância vai estar no estado líquido. E mais abaixo, nós vamos ter aqui condições de pressão e temperatura que a substância vai estar ou na forma de vapor ou no estado na forma de gás. Vapor e gás é o estado gasoso. Tudo bem? Então é um gráfico pressão versus temperatura. Então isso aí forma o nosso diagrama de fases. Vamos aos detalhes agora, vamos aprofundar. Como seria essa curva de fusão, segundo ano? O que significa isso? Ah, professor, ela separa duas regiões, não é? O sólido e a região líquida. Muito bem, mas só que tem o seguinte, esses pontos que formam a curva de fusão são pontos de pressão e de temperatura onde coexistem sólido e líquido ao mesmo tempo. A maioria das substâncias elas se dilatam na fusão e uma parte ela se contrai, uma pequena parte se contrai durante a fusão, a curva é mais fechadinha, ok? Por exemplo, a água, o bismuto, ferro, o antimônio, tá? São substâncias que se contraem durante a fusão. Um detalhe, turma, cada substância tem o seu diagrama de fases, ou é mais fechado, é um Y mais fechado, mais deitado, cada uma tem o seu jeito, a água é de um jeito, o gás carbônico é de outro, tá? Então, mas de uma forma geral, o diagrama de fases vai apresentar as três regiões e as suas curvas. Nós temos também a curva de vaporização, que é uma curva que divide quem? O estado de líquido com o de vapor, tá? A maioria das substâncias, tá? Elas, quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de ebulição.
ok? Que é a curva número 2. Quais são os processos de vaporização? Quem lembra? São 3, não é? A gente tem a calefação, que é muito rápida, a gente tem a evaporação, que é muito lenta, e a gente tem a vaporização, tá? Por ebulição, que ela é uma temperatura específica, uma temperatura e uma pressão específica. E a última curva é a curva de sublimação, tá? Ela separa o estado sólido do estado de vapor, ok? Passa direto de um para o outro sem passar pelo estado líquido. E segundo ano, alguns pontos que nós não falamos ainda. É o ponto triplo, onde tem aquele T, ok? É o ponto onde coexistem as 3 fases, tá? Sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Para a água, o ponto triplo ocorre a uma temperatura de 0,01 graus Celsius sob pressão de 611,73 Pascal. Tudo bem? Então, se você tiver um gráfico e esse ponto triplo é a união entre as 3 curvas, ali coexistem as 3 fases. E você tem um ponto crítico, tá? É onde tem a letra C, é onde você separa vapor de gás. À esquerda, a substância está no estado de vapor e à direita ela vai estar no estado de gás. Mas vapor e gás formam o estado gasoso. Eu vou parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande e nós prosseguimos numa parte 2.